Se você gosta de ler, mas tem dificuldade para memorizar o que você estudou, fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te dar 5 passos infalíveis para que você nunca mais esqueça nada. Pega o papel, pega a caneta e vem comigo! Meu nome é Ana, seja muito bem-vindo ao canal. E antes da gente começar, eu já quero pedir para que você deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, o canal é novo. Vamos mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante para ele poder entregar para o maior número de pessoas possível. E também me siga lá no Instagram, vou adorar te receber por lá, vou deixar meu arroba aqui na tela, que é o @euanatavares. Me segue lá e é isso, vamos junto. Bom, hoje eu vou te ensinar a como memorizar tudo aquilo que você leu de forma muito mais fácil. Mas antes de tudo eu vou te contar um pouquinho de como foi a minha experiência com a leitura, né? Como você pode ver, eu tenho alguns bebezinhos aqui, né? É assim que eu chamo os meus queridos livros, mas nem sempre essa relação foi uma relação de amor, né? Como a maioria das pessoas, eu era uma pessoa que odiava ler e eu achava bonito falar isso. Eu falava, eu não gosto de ler, ler não é pra mim, eu acho um tédio, enfim. Até que um dia o calo apertou e eu precisei despertar o interesse pela leitura, né? Em casa eu tive um grande exemplo de leitor, que foi o meu pai. Meu pai é uma pessoa que ama ler, ele sempre leu, eu cresci vendo meu pai ler, meu pai adorava ler romances, Jorge Amado, lia muitos livros também do Augusto Cury, sobre inteligência emocional, me deu vários livros durante toda a minha vida e eu nunca gostei de ler. Até aqui, como eu estava explicando, né, num determinado momento da minha vida, eu estava passando por uma situação muito difícil, e eu fui presenteada com um livro que mudou toda a minha história, que foi O Milagre da Manhã. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal só contando a minha experiência com esse livro, os meus maiores insights, aprendizados, enfim. Resumindo, né? Depois desse livro, eu me tornei uma leitora assídua, eu amei, eu fiquei apaixonada mesmo pela leitura e eu comecei a criar e desenvolver esse hábito lendo pelo menos um livro por mês. Os meus livros estão aqui, alguns estão emprestados, enfim, ainda estou criando a minha biblioteca, né, e aos poucos ela vai crescendo. Porém, quando eu comecei a ler, eu enfrentei uma dificuldade que eu acho que a maioria das pessoas enfrenta, que eu lia, mas depois de pouco tempo eu já tinha esquecido o que eu li. Depois de um mês, 2 meses, se alguém me perguntasse, eu já não lembrava mais o que eu tinha lido, não memorizava muito a leitura. Lembrava, claro, das partes mais importantes, mas não tudo. Então eu comecei a pesquisar formas de como memorizar, de como melhorar a questão de lembrar o que eu tinha lido, de estudar com muito mais produtividade, né, para eu conseguir aproveitar aquele conteúdo e usar ele na minha vida de forma muito mais assertiva. Foi aí que eu cheguei a algumas conclusões e eu quero compartilhar nesse vídeo com você, tá bom? Então hoje eu vou te dar 5 passos para você melhorar a qualidade da sua leitura e lembrar muito mais daquilo que você leu, tá? Primeiro passo, né, que é um que eu já acabei explicando ali no iniciozinho do vídeo. Opa, buguei. Que é a questão de você ler aquilo que você precisa. Muitas pessoas acham que não gostam de ler porque, na verdade, elas ainda não encontraram um assunto que elas precisam. Então, por exemplo, eu contei aqui no início do vídeo, né, que eu estava passando por uma fase difícil da minha vida e esse livro foi um livro que me despertou o interesse pela leitura. Porque na época eu estava passando por um momento em que a minha vida estava totalmente sem sentido, eu estava meio que à beira de uma depressão, e esse livro me tirou dessa situação, me deu um sentido, me mostrou o meu propósito, me fez ter mais motivação, enfim, tudo começou a fluir na minha vida. Então, encontre um assunto que você precisa, que responda algumas perguntas que você está buscando respostas. Por exemplo, às vezes você está precisando de mais foco, então busque livros sobre foco. Às vezes o que você precisa é parar de procrastinar, busque livros que te ajudem a parar de procrastinar. Às vezes você quer inteligência financeira, então busque livros sobre inteligência financeira. Ana, eu preciso de aprender a educar os meus filhos, então busque livros sobre educação infantil. Então, em resumo, quando você encontra um assunto que te interessa, algo que vai sanar algum problema que você tem, é muito mais fácil de que você se interesse por aquela leitura e você se sinta motivado a ler aquele livro. Automaticamente, quando você lê algo que te interessa, você consegue se concentrar muito mais e a leitura acaba sendo muito mais produtiva.
Então encontre algo que vá te ajudar em alguma fase da sua vida, em alguma área da sua vida. Encontre realmente alguma coisa que você precisa. Por exemplo, nessa fase que eu estava vivendo lá atrás, que foi quando me despertou o interesse pela leitura, eu estava com a minha vida financeira de mal a pior e tudo que eu queria era mudar a minha vida financeira. Então eu comecei a ler vários livros sobre mentalidade financeira, sobre prosperidade, sobre dinheiro, enfim. E tudo começou a mudar na minha vida e 3 anos depois a minha vida saiu assim da água pro vinho, graças aos aprendizados que eu obtive nos livros. De fato, a leitura mudou a minha vida e eu acho que todo mundo deveria ler. Não tem como você conseguir nada na sua vida se você não gosta de ler. Bom, segundo passo muito importante para você memorizar aquilo que você leu, né? Que eu tô até com uma colinha aqui para poder mostrar para vocês, que é o seguinte: crie o hábito de usar esses carinhas aqui. Marca texto, não tenha dó de marcar os seus livros. Os livros são feitos para serem marcados, para serem estudados. Então, crie o hábito de grifar as partes mais importantes dos seus livros. Por exemplo, vou mostrar esse livro aqui para vocês, que é o Pense e Enriqueça, tá? Que é um livro que eu amo e ele tá todo marcado. Se você observar aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem várias páginas, ó, que estão marcadas. Por quê? Eu tenho o hábito de marcar as partes mais importantes. Então, use os marca-textos, compre marca-textos para você ter esse hábito de grifar os seus livros, marcando as partes mais importantes, tá bom? Terceiro passo: tenha um caderninho, um bloco de notas, uma caderneta, qualquer coisa do lado quando você for ler o seu livro, para que você faça breves resumos sobre aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, às vezes você vai ler um capítulo, você tem hábito de ler um capítulo por dia. Faça um breve resumo, às vezes um texto, né, sobre aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. Isso vai te fazer memorizar muito mais aquilo que você aprendeu. Então, terceiro passo: faça breves resumos sobre aquilo que você aprendeu. Quarto passo, muito importante: aplique aquilo que você leu o quanto antes. Então, por exemplo, vamos supor que você leu hoje, que você aprendeu hoje sobre, sei lá, como meditar. Li hoje sobre como meditar. Eu era uma pessoa que não meditava, aprendi hoje como meditar. Beleza, tá. Amanhã eu já posso ler sobre como estudar. Só que aí você não praticou o que você leu no dia anterior. Provavelmente, se passando algum tempo, você já vai ter esquecido aquele assunto sobre como meditar. Então, assim que você ler algum tema, algum assunto, crie o hábito de aplicar aquilo o quanto antes. Então, se você leu sobre meditar, tenta meditar no mesmo dia para você colocar em prática a leitura. Quando você coloca em prática, você memoriza muito mais. E além de você pôr em prática, você também pode falar sobre aquilo que você leu. Que já fica sendo até mais um bônus aí pro vídeo, né? Mais um passo sobre falar sobre o que você leu. Existem várias pesquisas que comprovam que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, por exemplo, você estudou, você está aqui vendo esse vídeo sobre como memorizar o que você leu. Pega esse vídeo, encaminha para alguém ou explica os aprendizados que você obteve aqui nesse vídeo, porque dessa forma vai ser muito mais fácil de você memorizar. Ah, Ana, eu não tenho ninguém para contar, para explicar aquilo que eu li, não tenho ninguém para conversar sobre isso. Pega seu Instagram, vai lá no seu Instagram, grava uma história: ó, pessoal, hoje eu li o livro assim, 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 quero compartilhar com vocês o maior aprendizado. Ou sei lá, grava um vídeo pro YouTube: ah, não tenho canal. Sei lá, manda um áudio para alguém que você gosta, mas compartilha com alguém. Quando você compartilha, quando você ensina, automaticamente você memoriza muito mais, tá bom? E o último passo, que pra mim eu pratico muito, todos eles que eu tô passando pra vocês são passos que eu faço no meu dia a dia e ficou muito mais fácil pra mim, mas o último eu acho que é a cerejinha do bolo, que é, depois que você ler um livro, eu sou a moda antiga, tá? Eu gosto de ler, eu gosto de sentir o cheiro do livro, eu gosto de pegar o livro na minha mão. Eu não sou muito adepta aos audiobooks, mas depois que eu termino de ler um livro físico, aí sim, eu vou pra internet, busco um audiobook daquele livro, às vezes um resumo, até mesmo no YouTube. O YouTube é um excelente canal, onde tem vários resumos de livro, e eu pego o resumo daquele livro no YouTube e ouço todo novamente. Dessa maneira,
ele vai refrescar a minha memória, relembrando tudo aquilo que eu estudei lá no livro físico, me trazendo muito mais aprendizado. Então, depois que eu finalizo um livro, eu vou para o YouTube e escuto novamente o resumo daquele livro. E de tempos em tempos, se o livro for bom, eu costumo revisitar aquele audiobook para poder refrescar a minha memória. Bom, então 5 passos, acabou sendo 6, né? Ficou um de bônus aí, para que você aprenda com muito mais facilidade e memorize aquilo que você leu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com aquela pessoa que você acha que precisa aprender a memorizar também, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, gratidão pela sua presença, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Fui!